Muito bem, e o tema de hoje, né, para a gente conversar um pouquinho, vai ser sobre metacognição na sala de aula, como desenvolver estudantes independentes, né? Então, como a gente pôde observar, olha só, relembrando para vocês, a metacognição, ela surgiu inicialmente, né, com essa preocupação de fazer um resgate de memória, era a gente aprender sobre algo, rememorando, né, revisitando alguma coisa que a gente já tinha aprendido. Inicialmente, ela era chamada de metamemória, perdão. E com o passar do tempo, né, a gente foi incorporando ali, né, as pesquisas, os pesquisadores voltados aí para a psicologia da aprendizagem, foram colocando ali novos conceitos. E até o final da nossa apresentação, a gente vai entender um pouquinho como é que ela pode, né, auxiliar os nossos estudantes a serem mais independentes, que eu acho que é isso, que é esse, né, o nosso grande desafio de hoje na atualidade, porque os estudantes eles estão cercados de conteúdo, de informação, né, entre outros aspectos da vida cotidiana. Então, vamos conhecer um pouquinho do conceito, tá bom? Observem aí na nossa cartela. Metacognição, o que é? Né? A metacognição ela pode ser entendida como pensar em pensar, sendo compreendida em 4 áreas chaves, né? Então, parece simples, mas toda vez que a gente pensa sobre o próprio pensar, a gente já está trabalhando a metacognição. E uma das primeiras áreas que a gente pode mostrar para vocês é o conhecimento metacognitivo, ou seja, é o segmento do seu conhecimento armazenado. Tem a ver com as pessoas e com as diversas tarefas cognitivas, né? Se a gente fizer uma conexão com a nossa dinâmica, você só poderia ter uma referência de um determinado filme se você tivesse tido esse conhecimento armazenado, porque em algum momento você reviveu isso, né? Relembrou, trouxe ali os conceitos. Então, com o passar do tempo, você tem esse conhecimento acumulado quando você pensa sobre algo, que é o que a gente chama de metacognição, que é o conhecimento metacognitivo. Quando a gente fala de experiências metacognitivas, nós estamos falando de qualquer experiência, tanto a cognitiva quanto as experiências afetivas conscientes. Professor, agora ficou difícil, calma. As experiências cognitivas é tudo aquilo que está relacionado ao seu aprendizado, ou seja, aquilo que você acha que sabe, de você mesmo e também, né, das outras pessoas. E as experiências afetivas estão relacionadas àqueles sentimentos que você tem em relação a algo que você aprendeu ou que você acha que também não aprendeu. E aí, com o passar do tempo, essas experiências de aprendizagem, elas vão se acumulando nesse seu conhecimento metacognitivo. Mas eu falei para vocês que são 4 áreas, e agora a gente vai ver mais 2, vamos observar aí. A terceira área que a gente pode trazer para vocês, observem bem aí na nossa cartela, são os objetivos ou as tarefas. Isso mesmo, quando a gente está num contexto de uma educação formal, em sala de aula, normalmente, né, nós temos ali as tarefas, as atividades, que são como se fossem desafios cognitivos, ou seja, são aquilo, né, são aquelas atividades que os professores colocam para a gente poder exercitar a nossa aprendizagem, a gente avaliar, refletir sobre algo que a gente está aprendendo. E essas são as tarefas e os objetivos de aprendizagem. Quando a gente fala de estratégia, nós estamos falando de todos os outros comportamentos que a gente possui para poder alcançar o objetivo de uma tarefa. Por exemplo, quando você é colocado para resolver um exercício de matemática, se você já tiver visto esse conteúdo, você vai resgatar parte da sua memória relacionado àquele conteúdo, àquela tarefa. Aí você relembra assim, não, eu vou precisar consultar um livro, eu vou consultar um colega, eu vou tirar uma dúvida com o meu professor. Então, são comportamentos que você tem para resolver a sua tarefa. Por que você faz isso? Né? Porque ao longo do tempo você percebeu, né, mesmo que de uma maneira ainda sem pensar sobre, que é assim que você aprende, ou que são os passos que você precisa para resolver a sua tarefa. Aí vamos ver alguns exemplos, né, de metacognição assim na prática, né? Esse conhecimento metacognitivo que é o que eu vou trazer em destaque para vocês. Olha só, um exemplo clássico que a gente pode colocar aqui para vocês, olha só.
eu tenho dificuldade em aprender matemática, né? Eu acredito que vocês, professores, tanto da área, né, de matemática, quanto os nossos professores presenciais, que estão aí em sala de aula, né, com essa rotina nos nossos estudantes, podem já ter ouvido falar, né, do nosso próprio estudante, dizendo assim, eu odeio matemática, vai chegar agora o período de matemática, eu tenho dificuldade. Ou seja, ele já tem algo que ele está pensando sobre a própria matemática. E, normalmente, né, quando ele vem com essa avaliação de que ele odeia matemática, então que ele tem dificuldade em aprender matemática, é porque provavelmente ele já deve ter passado por alguma experiência de aprendizagem que para ele não foi favorável. E ele acaba carregando esse julgamento que ele tem sobre a sua própria aprendizagem, tá bom? E vocês, professores presenciais, né, é até muito mais desafiador, não é? Porque vocês acabam tendo que entrar em contato com todos os componentes curriculares e, claro, né, alguns vocês se identificam mais, outros vocês também podem ter dificuldade em estar ali fazendo a mediação da aprendizagem, por isso que é importante quando o nosso professor ministrante, ele coloca ali as orientações, o gabarito e todas as outras informações de suporte para que você, professor presencial, tenha ali um entendimento de como auxiliar os nossos estudantes nesse contexto onde ele mesmo pode até ter resistência em aprender matemática, não é? Só que esse movimento de dizer que odeia a matemática, né, que ele tem dificuldade, ele já está sinalizando para você algo que ele acredita sobre ele. Então, quando um estudante fala para a gente assim, professor, eu tenho dificuldade demais de matemática, a gente tem que prestar atenção e dar uma olhadinha com um carinho um pouquinho mais especial e ver de que maneira esse aluno se comporta no momento em que matemática, por exemplo, está em tela, não é verdade? Olha só um outro exemplo aí que a gente tem de conhecimento metacognitivo. Vamos ver aí nessa frase, olha só. Eu respondi, mas não sei se está certo. E normalmente isso vem o quê? Nas nossas dinâmicas, locais interativas ou nas nossas próprias avaliações, não é mesmo? O aluno respondeu, mas ele pode chegar com você, professor, e dizer assim, eu respondi, mas eu não sei se está certo, porque ele já está avaliando a própria resposta. Então, em algum momento, ele já está ali com dúvida, né? Será que faltou um sinal? Será que faltou completar um pouco mais? Ou então, ele ficou na dúvida entre uma alternativa e outra, quando a questão é de múltipla escolha. Nos momentos de simulado também, né, ele pode dizer assim, eu respondi, mas assim, foi o que deu para fazer, eu não tenho certeza se está certo. Então, a partir do momento em que ele analisa, julga, né, ou faz alguma referência sobre a sua própria aprendizagem, é o que a gente chama de conhecimento metacognitivo. E a gente tem mais um exemplo para você ver que a metacognição ela não está distante da nossa realidade. Olha só. A terceira frase que a gente tem aqui, né? Essa afirmação, olha só. Eu aprendo melhor quando converso com um colega. Quem nunca, né? A gente tem diversas maneiras de aprender, não é? E existem pessoas que gostam de aprender ali realmente sozinha, tentando se concentrar. Muitas das vezes, né, quando estão estudando em casa, em algum outro ambiente, coloca o fone de ouvido, se isola do mundo, porque ali ela consegue, né? É um comportamento que ela emprega, é uma estratégia que ela diz assim, não, para eu aprender eu tenho que estar sozinho. Você, professor presencial, também. Eu peguei o pacote pedagógico, eu recebi, para eu poder me concentrar, entender como eu vou aplicar, como eu vou auxiliar a aprendizagem do meu estudante, eu preciso ficar ali sozinho aprendendo. É uma estratégia sua. Mas existem colegas e existem alunos que gostam e preferem até estudar em pares. E existem também os colegas que aprendem melhor quando ensinam os colegas. Então, eu tenho dificuldade, mas eu sei que aquela minha colega é boa de matemática, então eu vou lá perguntar dela, porque quando ela conversa comigo, eu aprendo. Então, vocês percebem que nesses momentos e esses movimentos que são feitos em sala de aula, a gente está trabalhando a cognição, a metacognição.
Porque a gente está pensando sobre a nossa aprendizagem. Quando a gente pensa sobre o pensar, lembra? E quando a gente pensa sobre a nossa aprendizagem, a gente está falando do conhecimento metacognitivo. E trazendo como exemplo, né, do que a gente trouxe dentro daquelas estratégias que a gente falou lá no início, aquelas áreas, perdão, o conhecimento metacognitivo, de acordo com esse autor que eu estou trazendo para vocês, que é o Flavel, ele tem 3 variáveis, olha só. Quando a gente escuta alguém dizer assim, eu tenho dificuldade em aprender matemática, ou biologia, ou ciências, ele está falando da pessoa dele mesmo. Né? E essa variável pessoa, dentro do conhecimento metacognitivo, ela diz o seguinte, né? Que é tudo aquilo que eu acredito de mim e dos outros. Eu digo assim, eu tenho dificuldade em aprender matemática, mas o meu colega, ele sabe muito, ou seja, é um conhecimento que ele tem dele mesmo, em admitir que ele tem dificuldade, mas ele tem, né, um momento de dizer o que ele sabe do outro, que ele acha que sabe mais matemática, que tem mais facilidade, entre outros. Então, tudo aquilo que eu penso para falar da minha aprendizagem, de mim mesma, né, o que eu acho de mim e que eu acho do meu colega, a gente chama de pessoa, dentro do conhecimento metacognitivo. Quando a gente diz assim, olha só, eu respondi, mas eu não sei se está certo, a gente está falando da tarefa. Porque a gente tem ali uma experiência de aprendizagem, que normalmente ela é uma tarefa ou uma atividade. E quando você está tentando resolver, e você julga ali no processo, né, a informação, como você está se comportando durante o momento de aprendizagem, é o que a gente chama ali de tarefa. Então, por exemplo, quando ele fez ali e disse, eu respondi, mas eu não sei se está certo, ele entregou ali a tarefa, mas automaticamente ele está pensando sobre a aprendizagem dele. Eu entreguei, mas eu acho que não está certo. Eu entreguei e eu acho que eu vou tirar uma nota boa. E a gente também, às vezes, tem que trabalhar com a frustração, né, daqueles estudantes em que entregam as tarefas rápido, esquecem de checar, de fazer uma revisão, e às vezes erram, né, por simplesmente ignorar esses passos que são os próprios de checar aquilo mesmo que ele respondeu na tarefa. Então, quando a gente tem algo que é relacionado à tarefa, eu estou pensando sobre algo relacionado à minha própria tarefa, no meu momento de aprendizagem, a gente está falando dessa variável tarefa. E quando a gente diz, olha só, eu aprendo melhor, né, quando converso com um colega. Isso já é uma estratégia. Olha só que interessante. Porque ele podia dizer assim, eu aprendo melhor sozinho. Ele não está falando de uma tarefa, ele não está falando dele e do colega. Ele está dizendo o quê? Ele aprende melhor se ele estiver em pares. E isso significa para a gente que pode ser refletido em um comportamento. Normalmente, esse estudante, ele sempre vai estar conversando com o colega sobre a tarefa, né, querendo saber como ele respondeu. Isso não é a mesma coisa que está colando, tá bom, gente? É diferente. Por exemplo, não é copiar a mesma tarefa do colega porque eu acho que ele sabe mais. Não é isso. É quando ele senta com esse colega, ele muda esse comportamento. Ele já identificou assim, olha, sozinho eu não estou conseguindo. Então, eu vou conversar com o meu colega para ver como ele fez, troca uma ideia, entra num consenso, tenta resolver um trabalho ou alguma atividade. Mas esse movimento que ele faz de sair de onde ele está, para ir conversar com o colega, para resolver essa atividade ou essa tarefa, é uma estratégia que ele tem de aprendizagem. Ele pode também querer ficar sozinho, tudo bem, é uma estratégia dele. Ele pode querer muito mais o suporte do professor do que de outro, né, do outro próprio colega. Ou seja, onde a gente vai perceber esse tipo de comportamento? Quando o aluno quer sempre interagir para tirar dúvida, quando ele sempre pede para o professor alguma coisa escrever no chat, né? Então, são comportamentos empregados ali que também estão relacionados à metacognição. Então, recapitulando, dentro desse conceito que eu estou trazendo para vocês, o que a gente viu até agora?
que a metacognição ela nasceu para resgate de memórias de aprendizagem, mas que hoje, né, a gente já tem uma outra configuração que não é somente a memória. A gente tem 4 áreas, que é o conhecimento metacognitivo, e dentro desse conhecimento é tudo que ele traz acumulado, né, das experiências que ele teve de aprendizagem, o que ele pensa sobre a própria aprendizagem. E ela tem 3 variáveis: a pessoa, que é aquilo que eu acho de mim mesmo e dos outros; a tarefa, que é tudo que ele faz ali no momento que ele está resolvendo, pensando sobre sua própria aprendizagem; e as estratégias, que é aquele comportamento que ele emprega para resolver a tarefa. E isso varia de pessoa para pessoa, por isso que elas são as variáveis do conhecimento metacognitivo. Quando a gente fala de conhecimento metacognitivo, eu estou falando daquilo que eu analiso, penso sobre a minha própria aprendizagem, tá bom? E a gente viu aqui nesse diálogo, né, que existem algumas frases que são muito comuns, que provavelmente vocês, professores, tanto os professores ministrantes, quanto os professores que estão aí em sala de aula, os nossos professores presenciais, podem ter vivido. E aí, vocês também podem ter vivido isso nos seus momentos de estudantes, ao longo da sua vida acadêmica, e agora também no seu momento docente, ouvindo dos seus estudantes, ou até mesmo quando você mesmo, professor, julga o seu próprio processo de aprendizagem, porque na docência, né, a gente está num eterno aprender, e isso é bom. No momento em que a gente se permite a pensar sobre os nossos próprios processos de aprendizagem, é muito gratificante. E existe uma outra área, lembra que eu falei para vocês, que são as experiências metacognitivas. Olha só, que é um outro bloco. A gente já viu o conhecimento e agora a gente vai para as experiências metacognitivas, que, diferentemente do conhecimento, olha só, olha a frase que eu trago para vocês logo de início. Eu tenho ódio de cálculo estequiométrico. E assim, gente, não é muito raro não a gente ouvir isso aí, tá bom? Normalmente, a galera da química, né, os professores devem fazer ali diversas estratégias de ensino, trazer essas estratégias que é para poder facilitar, né, ao máximo essa compreensão que os nossos estudantes tenham, porque o cálculo estequiométrico, né, ele não é tão simples, ele é bem detalhado, e a gente não pode errar uma coisinha ali, né, senão sai tudo errado. Mas esse estudante, olha só, ele disse: eu tenho ódio de cálculo estequiométrico. E o outro falou assim, olha só: eu estou feliz com a minha nota da redação. Nada melhor do que uma nota boa para trazer um reforço positivo, uma satisfação para os nossos estudantes, não é verdade? E olha só a outra frase: eu adorei o livro Dom Casmurro. Tem gente que não gosta, não é um senso. Olha, nenhuma dessas alternativas aí, né, dessas sentenças, elas são um senso comum, assim, você pode estar dizendo: ah, não, eu odeio Dom Casmurro, então, né, como é que fica a história do Bentinho, né, ali, a Capitu, enfim, eu já li o livro, tenho as minhas percepções pessoais, mas trouxe aí um exemplo para vocês, tá bom? Diferentemente do conhecimento metacognitivo, quando você analisa a sua aprendizagem, aquilo que você sabe, né, quando a gente trabalha as experiências metacognitivas, a gente julga. Olha só, a gente emprega sentimentos, a gente emprega humor, né, que também afeta no momento de aprender. Sabe por quê? Olha só, quando a gente tem um sentimento de julgamento, eu tenho ódio de cálculo, dificilmente esse estudante ele vai estar aberto a aprender cálculo estequiométrico. Então, quando você perceber isso, ó, já é um sinal de alerta. O que fazer para ajudar esse nosso estudante? Ou então, eu estou feliz. Ótimo, ele está feliz, ele está satisfeito. Você acha que entre o estudante que está reclamando de cálculo estequiométrico e aquele que está dizendo que tirou uma nota boa, qual vai estar mais motivado para aprender uma outra tarefa, uma outra atividade? Provavelmente aquele que esteja feliz. Então, quando a gente trabalha para que os nossos estudantes aprendam e eles saem com esse sentimento de satisfação, a chance que a gente tem de fazer com que eles aprendam mais, né, explorem mais os conteúdos, é muito melhor quando ele se sente feliz, quando ele está alegre, quando ele está motivado, não é verdade? E aí, olha só, adorei Dom Casmurro, é um sentimento de julgamento também. E ele pode carregar isso a vida inteira, tá? Ah, professora, dá para ser tudo certinho, tudo legal?
Não, é natural que a gente não goste, ou que a gente goste, que a gente odeie, que a gente não queira realmente. Mas no momento da vida escolar, a gente precisa diminuir esses sentimentos, né, para que os nossos estudantes possam ser oportunizados a aprender. Então, diferente do conhecimento metacognitivo, que vai ali analisar o que ele sabe ou não sobre determinado conteúdo, né, ou alguma experiência de aprendizagem, a gente tem ali as experiências metacognitivas, que são os sentimentos. Por exemplo, hoje a gente tem que trabalhar com os nossos estudantes quando eles estão em momentos de ansiedade, de estresse, de TPM. Sim, você acha que ensinar algo para alguém que está ali no momento estressante, que ele está ansioso, ele vai conseguir aprender da mesma forma se ele estivesse em uma condição onde ele não estaria passando por esse momento? Então, quando a gente fala dessas situações, a gente está falando das experiências metacognitivas. E essas experiências, ao longo do ano, elas vão se configurar nesse conhecimento acumulado, que é o conhecimento metacognitivo. Tranquilo? E aí, a gente já entendeu um pouco aqui das experiências e do conhecimento metacognitivo. E em todo momento, a gente está pensando sobre o aprender. Então, quando a gente faz isso, a gente faz metacognição. Aí, professor, existe alguma forma de a gente trabalhar com os nossos estudantes para melhorar, né, ou então facilitar, fazer com que ele tenha ali um processo de metacognitivo ativado, né, ou seja, ele consiga pensar sobre pensar? Existem alguns autores que trazem algumas habilidades metacognitivas que podem ser ensinadas em sala de aula, para que os nossos estudantes compreendam o seu processo de aprendizagem, possam refletir, mudar o seu comportamento e ter como benefício, né, a sua autonomia de aprendizagem, não é ali que eles consigam aprender de uma maneira no qual eles consigam se autorregular, né, para ter aqueles comportamentos. Não, esse comportamento aqui, eu sei que se eu fizer assim, eu não vou conseguir aprender. Então, eu vou mudar o meu comportamento para que eu possa, sim, em um dado momento, estar mais aberto a essa aprendizagem, para que esse meu sentimento de ódio, né, de repulsa, eu não consigo mesmo, não entra na minha cabeça, possa ser um pouco diminuído. E você, professor presencial, é essencial, porque nesse contexto, vocês estão lidando com os estudantes das mais diversas formas possíveis, com suas cargas de experiência, tanto aqueles que vêm da educação de jovens e adultos, os nossos alunos que estão no ensino fundamental e no ensino médio, cada um com seus desafios. E a esse momento de ensinar essas habilidades, né, nós temos 3 possibilidades, né, de uma autora que eu trago para vocês, que uma das primeiras indicações é ensinar o nosso aluno a planejar, numa que a gente chama, né, de habilidades metacognitivas. Então, dentro das habilidades metacognitivas, existe uma, né, que é chamada de planejamento, que é uma etapa de escolha das estratégias em relação ao objetivo pretendido. Esse objetivo pretendido, vamos trazer como exemplo uma tarefa, ou um trabalho de pesquisa, ou alguma atividade, né, que seja um pouco mais complexa para aquele estudante. Porque, olha só, ele tem uma tarefa para fazer. Só que ele tem muita coisa para fazer. O nosso estudante, ele é modular, né? Ele tem um componente curricular por vez. Mas existem situações que ele não está só administrando isso. Existem os prazos, existem as avaliações. Então, quais são as dicas de planejamento para esse estudante? Olha só, alguns dos exemplos que a gente tem na nossa cartela. O primeiro deles, olha só, criar listas de tarefas. Então, naquele dia, o nosso estudante ele tem diversas atividades para fazer. Isso pode incluir, né, claro que a gente tem que priorizar no contexto de sala de aula, aquilo que ele está enfrentando ali no momento, durante a transmissão, uma tarefa. Né? Aí a gente tem diversas outras atividades que ele faz ali no dia, mas vamos priorizar o do contexto de sala de aula. Não significa dizer que não possa entrar outras atividades. Só o exercício de listar o que ele precisa fazer, e isso também vale para você, professor presencial. Ah, hoje eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Você pode pensar em algo para o dia ou para a semana, né? Um intervalo ali. A gente só não pode pensar em algo muito distante em termos de tempo, porque a gente pode terminar a semana com a sensação de que a gente não conseguiu concluir. Então, o ideal é que a gente tenha pelo menos ali um intervalo de uma semana ou do dia.
Listou já é uma habilidade metacognitiva, você já está pensando sobre o seu próprio planejamento, é uma tentativa de organização. Só que nessa lista você pode colocar várias coisas. E qual é o outro passo? Olha só, uma outra habilidade que a gente pode exercitar é priorizar ações, ou seja, dentro dessas tarefas, quais delas são as prioritárias, aquelas que você realmente tem que cumprir, e outras que você pode deixar um pouco para depois. É como se você estivesse reordenando essas prioridades. E aí você vai ver que na sequência que você pensou, você pode reorganizar. Tudo bem? E a gente tem também, olha só, organizar horários, né, para a gente não procrastinar, deixar para cima da hora tudo aquilo que a gente pensa em fazer, ter um momento organizado na agenda de estudo. E aí você tem uma tarefa, para resolver essa tarefa você precisa revisar um conteúdo, analisar a aula anterior, verificar o conteúdo que está na cartela, o material que está enviado dentro do pacote pedagógico de apoio aos nossos estudantes. E dentro dessas ações, no momento em que os nossos estudantes estão planejando, eles já estão trabalhando uma habilidade metacognitiva. A outra habilidade, olha só, é o monitoramento. Quando que a gente está percebendo que o nosso estudante está monitorando? É no momento em que ele está realizando ali a sua tarefa. E naquele momento em que ele vê que ele seguiu o planejado, por exemplo, não, eu priorizei essa ação, eu vou com ela até o final. Então, ele está se monitorando para ele não perder o foco. Mas, se em algum momento ele precisar reorganizar essas ações, é porque ele precisou fazer um ajuste no planejamento. E está tudo certo. Então, se, por exemplo, ele estava ali fazendo uma tarefa, estudando para a prova e viu que ele estava com dificuldade num conteúdo que ele não tinha previsto no seu planejamento, ele pode adicionar. E no momento em que ele faz essa regulagem, a gente tem tanto o monitoramento quanto a regulação. E alguns exemplos, olha só, checar os passos planejados, ou seja, lembra da lista? Ele seguiu aqueles passos, ou ele precisou fazer outros, ou ele nem seguiu. Então, no momento em que ele tem ali o monitoramento, ele pode pensar sobre suas próprias ações. Assim como reorganizar as ações, ajustar os seus comportamentos e atitudes. Por exemplo, eu passo muito tempo no celular e isso está atrapalhando eu estudar. Tem que mudar o comportamento. Quando ele passa a pensar sobre isso, já é um exercício metacognitivo que ele está fazendo. E quando ele se regula, né, a gente tem ali uma habilidade metacognitiva sendo trabalhada, que é o de monitoramento. E a gente tem o último de todos, olha aí, dessas 3 habilidades, que é de planejamento, monitoramento e a avaliação. A avaliação é quando ele faz, né, uma análise dos resultados atingidos diante daquilo que ele planejou e aquilo que ele foi executado. Olha só. Se ele listou ali as atividades para uma semana, ele conseguiu cumprir, o monitoramento dele deu certo, ele não fugiu, perdeu o foco. E quando ele chega no final da semana, ele, consegui aprender, porque eu planejei, eu fiz tudo direitinho, segui ali os meus horários, fiz isso, fiz aquilo. Quando ele se autoanalisa no final e ele percebe que todo aquele comportamento empregado, desde o planejamento até o monitoramento, funcionou, né, ele está se autoavaliando. E a partir do momento em que ele consegue chegar nesse nível, né, nessa habilidade de prever que o seu comportamento foi analisado e visto como uma maneira positiva, aí ele consegue, de alguma forma ou outra, ter mais subsídios para poder seguir numa rotina, né, de estudos e de aprendizagem que ele consiga manter, tá bom? E uns exemplos da gente poder fazer a avaliação é analisar os erros. Isso também é legal para analisar os próprios erros na resolução de algumas tarefas, né? Então, quando ele pensa sobre o que ele errou, que foi uma troca de sinal, né? Uma sentença que faltou uma vírgula, uma pontuação ou algo nesse sentido, ele analisa esse erro, dificilmente ele comete esse erro novamente, né? Então, ele pode até errar, mas ele vai errar por um outro aspecto, né? Porque ele já pensou sobre, ele tem ali aquela experiência, aquele conhecimento metacognitivo que foi empregado. Se autoavaliar, né? Julgar as suas próprias atitudes e entre outros. Uma boa estratégia para a gente fazer
A avaliação, nessa perspectiva metacognitiva, são as rubricas, né, onde a gente tem ali, não existe um certo ou errado, mas uma análise de como você chegou nesse resultado, do ponto de vista da sua aprendizagem e de que forma você pode melhorar ao longo do tempo, pensando nessas expectativas. Então, a partir do momento em que a gente parte, né, de um exemplo comum, procurar filmes, resgatar a memória, entender alguns conceitos, interligá-los a atividades cotidianas e entender o quanto o planejar, o monitorar e o avaliar pode facilitar a aprendizagem dos nossos estudantes, eles podem se tornar cada vez mais independentes, né? Imagina você, professor, a partir do momento em que um aluno é desafiado numa atividade ou numa tarefa, ele consegue se planejar, se monitorar e se autoavaliar em relação ao seu desempenho. Aí a gente tem os aspectos relacionados à metacognição.